Treinar panturrilha todos os dias é melhor para hipertrofia? Então já clica no gostei, se inscreve no canal, vamos falar sobre o treinamento de panturrilha, lembrando que no dia 24 de novembro, às 6 horas da tarde, vai ter promoção Black Friday de todos os meus cursos e da minha consultoria, desconto de até 40%, mais informações aqui nos comentários. Bom pessoal, as panturrilhas, eu vou sentar aqui que eu comi 750 gramas de arroz agora de manhã, que é a minha primeira refeição do dia. É um músculo que as pessoas tentam tratar de forma muito diferente. Então, cria-se muitas coisas envolvidas, né? Repetições muito altas, sentir o ácido lático queimar bastante, para que tenha uma resposta. Quando, na verdade, se a gente voltar um pouquinho e interpretar mesmo como qualquer outro músculo, a gente vai ver que esse tipo de coisa não faz muito sentido. Treinar o mesmo músculo, imagina você fazer todo dia, fazer um exercício de peito, né? Mas eu quero dar ali um estímulo todo dia. Tudo bem, eu concordo que para algumas pessoas dá certo, sim, eu já vi. Mas, no geral, não são pessoas que estão naturais, tá? Então, isso estou falando dado a minha experiência. Alunos que querem às vezes fazer alguma coisa porque viu, quer testar, tudo bem. Eu vou dar minha opinião, falar assim, eu acho que não vai funcionar, mas se você quiser testar, acho válido, sim, tudo bem. Às vezes já tentou de muita coisa. Mas quando esses estímulos diários acontecem, normalmente eles têm que ser de baixa intensidade ou de pouco volume. Porque eu não consigo fazer, por exemplo, aqui, vou fazer 12 séries todo dia aqui. Não vou fazer 12 séries de panturrilha todo dia. Normalmente eu vou fazer ali um exercício, 4 séries. E a gente costuma ver respostas melhores com treinamentos mais intensos, mais volumosos e menos frequentes. Para quem toma hormônio, às vezes tem uma recuperação um pouco maior, eu já vi bons resultados. Mas o difícil a pessoa está tomando hormônio, ela já tem resultado de qualquer jeito. Será que se ela fizesse uma outra metodologia também não daria resultado? Entende? Porque o que eu interpreto e trago para vocês? São os estudos, mas também é a minha observação. Então, se uma coisa respondeu bem naturalmente, provavelmente com o hormônio ela também vai responder bem, compreende? Mas eu tenho uma recuperação melhor. Não, tudo bem, mas você também tem mais força, você consegue desempenhar mais no treino. Então, se você treinar panturrilha 2 vezes por semana natural, você vai ter mais resultado do que treinar todo dia. E o hormonizado provavelmente também, mas às vezes a pessoa não teve como fazer esse teste. Ela simplesmente viu uma metodologia, jogou e respondeu. E que bom que respondeu. Mas, se a gente for falar a nível de replicação, né, de grande massa, eu acho muito mais interessante, muito mais inteligente a gente treinar panturrilha 2 vezes por semana, com maior volume e intensidade, exigir mais, em detrimento contra a ideia de treinar todos os dias um pouquinho. Esse estímulo de todos os dias um pouquinho, ele pode ser muito bom para melhora de força, para melhora de resistência. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho algum aluno da consultoria que quer passar num teste de aptidão física e precisa melhorar a barra, né, a barra fixa. Então, tudo bem fazer barra fixa todo dia. Às vezes até 2 vezes por dia é legal, né? Faz de manhã e de tarde, de noite. Então, para o ganho de força é muito bom. Agora, para a hipertrofia é um pouco diferente. Agora, isso não quer dizer que eu não posso fazer panturrilha todo dia para melhorar a força para depois fazer 2 vezes por semana com mais força. Ok? Aí eu já acho que é mais justo. Uma etapa preparatória, né, para uma periodização onde eu vou exigir mais mesmo. No geral, o que eu vejo, tá, para melhorar a panturrilha, que é o erro de muita gente, que é o problema, na verdade, não é um erro, é um problema, é a falta de flexibilidade. Então, se vocês olharem aqui, a panturrilha, olha só o movimento que ela tem, tá? Se você olhar o meu tornozelo, mexe isso daqui, certo? Agora, dá uma olhada aqui no meu braço. Olha o tanto que eu tenho de amplitude de movimento no meu braço. Olha o tanto de amplitude que eu tenho para peitoral. Olha o tanto de amplitude que eu tenho para ombro. Ou seja, aqui na panturrilha é um movimento muito curto e de um músculo que é muito forte. Leandro, o seu não está muito forte, ninguém perguntou nada. Tem que elogiar o professor para ele não entrar em depressão e voltar a fazer vídeo para vocês. Então é um músculo muito forte e que o movimento dele é curtinho. Se você for olhar mesmo todas as articulações do seu corpo, provavelmente o tornozelo é onde você tem a menor grau de amplitude de movimento. Até mesmo o punho, que não é muito grande, tem um movimento maior do que o do tornozelo. E o que as pessoas fazem? Elas às vezes encurtam ainda mais o movimento para colocar uma carga muito alta. Então qual que é a solução? Uma das soluções para você desenvolver muito bem a panturrilha. Você ter uma panturrilha flexível, né? Você ter uma musculatura alongada, uma articulação que tem amplitude.
Porque aí você consegue explorar muito o arco de movimento e a série deixa de ser isometria para ser com movimento. Você vai crescer bíceps ficando em isometria? Não, não de forma relevante. Agora, quando você tem todo o movimento do bíceps, não é melhor? Agora, imagina que eu vou fazer um bíceps curtinho aqui, ó, porque eu não consigo, está encurtado. Você concorda que vai ser muito difícil desenvolver? Na panturrilha acontece a mesma coisa. Onde você acha que é o final do movimento, às vezes você conseguiria muito mais se você tivesse um trabalho de flexibilidade muito bom. E eu vou deixar agora uma sugestão para você. Panturrilha, tá? 2 vezes por semana, mais ou menos 12 séries em cada treino. Coloca uma técnica avançada de treino. Leandro, quais são as técnicas? Tem aqui no canal, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. E coloca um trabalho de flexibilidade antes de você começar o treino de panturrilha. Faz esse teste. Então, antes de você começar a fazer panturrilha, faz um alongamento. Ó, um pé para frente, outro para trás, certo? E você vai jogando aqui, você vai sentir alongar bastante a panturrilha. Qualquer coisa, dá uma girada um pouquinho para dentro, que ajuda a alongar um pouquinho mais. Tá? Você vai fazer 20 segundos de um lado, 20 segundos do outro, por mais ou menos 3 séries. Tá? 20, 20, uma série. 20, 20, outra série. Posso me alongar mais de 20 segundos? Não é viável. É melhor você fracionar isso, porque você vai perceber, se eu for fazer um alongamento aqui, ó, eu vou descer até aqui na primeira série. Quando eu voltar, na segunda série eu vou descer mais. Quando eu voltar, na terceira série eu vou descer mais ainda. Então se você faz uma série de 1 minuto, você fica 1 minuto aqui. Se você faz 20 segundos aqui, 20 aqui, 20 aqui, você ganha mais flexibilidade. Então na panturrilha, faz mais ou menos 3 séries de 20 segundos. Você pode fazer um outro trabalho, né? Que pode ser numa parede, alguma coisa assim, ó. Então você força o seu pé, como se você quisesse empurrar mesmo, né? A parede. Você pode complementar com mais 3 séries de 20 segundos. E aí você faz o treino de panturrilha. Provavelmente, você vai acordar dolorido no outro dia. E o que essa dor quer dizer? Quer dizer que o treino vai responder melhor? Não. Mas quer dizer que você fez um movimento, você deu um estímulo diferente. Quando a gente varia o estímulo, a gente sente dor. Então, por exemplo, se eu vim aqui fazer 300 repetições de rosca direta só com a barra, eu vou acordar com o meu bíceps dolorido, porque foi um movimento diferente. Quando você faz um trabalho de flexibilidade na panturrilha, que você ganha amplitude e você desce mais, você lesiona, no bom sentido, fibras novas. Então, é muito comum eu passar o FST7, né, que eu falei disso no meu curso que ensina como montar um treino em periodização do zero, o link está na descrição, que é uma técnica que mescla força, hipertrofia e flexibilidade. Isso para posterior de coxa e para panturrilha, assim, é sensacional. Outros grupos também, né, peitoral, às vezes no crucifixo você ganha mais amplitude, é bom. Mas para panturrilha e para posterior de coxa, galera, assim, é um absurdo o que melhora. Então a minha sugestão para vocês é essa. Treina 2 vezes por semana, com mais volume, mais intensidade, técnica avançada de treino e trabalha a flexibilidade da panturrilha de vocês. E aí eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, que vai falar sobre justamente essa técnica avançada, que é o FST7, que você pode aprendê-la para você colocar juntamente com esse trabalho antes do seu treinamento de panturrilha. Então primeiro você alonga e depois você faz panturrilha e ainda pode adicionar o FST7 para ganhar mais amplitude de movimento. Dá uma conferida aqui.